pessoal, sejam muito bem-vindos ao iCast. Eu sou Tainá Freitas e hoje eu tô aqui conversando com o Diogo Veloso, sócio-diretor aqui da AICA. E o tema do nosso bate-papo hoje vai ser liderança, né? Vamos falar sobre a essência da liderança, como a liderança pode mudar a vida das organizações, não é isso, Diogo? Rapaz, eu acho que essa conversa vai ser boa, Tatá. Com certeza. Eu acho que quem tá ali do outro lado, aperta os cintos, que a gente vai conversar sobre a essência, sobre a liderança em si, e não sobre essa luta, né, que a sociedade está travando para ser líder, e sim sobre ser líder. Que massa! Então fica aqui com a gente que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E para começar, Bora. Diogo, explica aí para a galera que está assistindo a gente o que é liderança transformacional. Eu acho lindo esses nomes bonitos que colocam nas coisas, conceitos que nos ajudam. Eles nos trazem para um ambiente categorizado, né? Então, esse ambiente categorizado, o que é situacional, o que é transformacional, né? O que é... Então, esses nomes que a gente vai criando, esses conceitos que a gente vai criando, eles nos apoiam numa situação do que a gente vive hoje. Mas é muito mais importante a gente conversar sobre liderança, sobre o ato de ser gente com gente, ser humano com ser humano. O líder, ele tem um papel fundamental na sociedade. A gente vive num mundo que os líderes lideram. Eles têm o grande poder, se a gente pode chamar de poder, mas é um poder do amor, do afeto, de transformar esse mundo que a gente está. A gente tem líderes políticos, a gente tem líderes corporativos, a gente tem líderes em ONGs, a gente tem líderes em igrejas, em instituições religiosas, a gente tem líderes em todos os lugares. Se esses líderes começarem a ser funcionais, se eles começarem a tocar a alma das pessoas, tocarem o coração das pessoas, eles servem ao mundo. Então o líder, ele tem um propósito, ele tem algo dentro dele, né, que não pode ser uma responsabilidade, mas pode sim ser uma missão de tocar a alma e o coração. E quando a gente faz isso, a gente entrega o resultado que a gente precisa. Então a grande questão é essa dicotomia, né, que a gente cria muitas vezes entre eu tenho que ser um líder, agora eu virei líder. Quando a gente leva isso muito a sério, no ponto de vista corporativo, eu tenho que estudar transformacional, eu tenho que estudar... Então, quando eu levo isso muito a sério e transformo isso em método, aí eu paro de ser o mais importante, eu paro de ser coração, eu paro de ser alma. Então, né, primeiro vem a alma, primeiro vem o coração. Depois alguns métodos para a gente melhorar a nossa performance, melhorar o nosso resultado, melhorar a nossa condução. Então, essa é a ordem. Eu não sou um cara contra, né, esses termos e esses conceitos, até porque a gente estuda sempre esses conceitos. Mas eu acho que vem antes da gente aprender metodologicamente o que é liderar, né, que tem sim, né, a sua ajuda, a gente precisa conversar sobre a essência da liderança. Com certeza. Então o caminho é se desapegar um pouco dessas caixinhas, dessas palavras bonitas e ir atrás do propósito do que é ser um líder de verdade. É isso. É exatamente isso. Achar a sua alma, seu coração no meio disso tudo. E como exercer esse propósito de liderança pode fazer a diferença dentro das organizações? Quando você encontra uma instituição organizacional, você encontra um ambiente de resultado. Então tá todo mundo falando de performance. E a performance é importante, porque sem a performance, a gente não tem uma condição de ser empresa. A performance é o resultado final, né? É a lucratividade que essa empresa precisa gerar. Mas quando a gente vai para um ambiente de liderança, a gente tem uma grande missão de fazer com que os líderes entendam sobre o resultado, mas não fale só dele. Sim. A gente precisa que os líderes entendam a responsabilidade que é tocar aquela empresa que gera tantos empregos, né, tanta gente, né, depende daquilo, gera até valor para a sociedade em termos de produtos e serviços, mas que ele tem que se conectar com o maior ser humano que tem dentro dele, né, que é o coração dele, que é a alma dele. Então, eu acho que a grande missão, né, o grande propósito de um líder é fazer com que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam, não vou dizer satisfeitas, que elas estejam bem. Não é? Porque não é sobre satisfazer você. Porque satisfazer você é fazer um workshop, é lhe dar um brindezinho, é fazer o dia da mulher, é fazer o dia do não sei o quê. Isso é satisfazer, isso é bom, isso faz parte do que você está bem. Mas você está bem todos os dias. É te dar segurança psicológica para você ser o que você quiser ser. E principalmente para você ser quem você é.
Não é sobre mimos materiais, é sobre o bem-estar, não é isso, Diogo? É sobre bem-estar, é sobre energia. Com certeza. E falando sobre isso, sobre bem-estar, né? Você, qual a sua opinião? Quais são os maiores impasses e problemas que você enxerga nas lideranças de hoje em dia? Impasses e problemas. Tá. Eu acho que a gente vive um mundo de muito comando e controle. Eu trabalho com consultoria desde 19 anos de idade. Eu comecei vendendo carro. Trabalhar com consultoria é rico porque você visita todos os anos várias empresas diferentes. Então eu tive muitos projetos de empresas diferentes. E na maioria deles eu encontrei comando e controle. Eu encontrei um dono de uma empresa querendo comandar as pessoas e controlar as pessoas. Isso passa para os seus diretores, isso passa para os seus gerentes. Eu quero controlar. Eu quero controlar até no ambiente de desenvolvimento humano. A partir do momento que eu digo, você tem que ter essas características, isso é comando e controle. Você tem que ter essas características. Seria interessante você ter essas características para você estar bem nesse trabalho. É diferente de você tem que se formar nisso. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber gerir seu tempo, Não existe o tem que. Então, existe um movimento muito enrijecido, inclusive na área de pessoas. Inclusive na área que tem que levantar a bandeira da gente ser humano. Existe uma parte mecanicista. Parece que o método vai resolver. Parece que fazer 5 módulos de formação vai resolver. Parece que fazer a pesquisa de clima vai resolver. Parece que ganhar um prêmio de melhor empresa para trabalhar vai resolver. Parece que o método está à frente de algo que é muito mais importante do que ele. Sem desmerecer. Não é uma dicotomia. Não é dual. É absolutamente integrado. Existe a importância do método, mas antes de qualquer método precisa existir alma e coração. Então a grande disfunção que eu vejo é muita intelectualidade muitas vezes, muito conceito, muita mudança interessante, do ponto de vista técnico e objetivo, mas pouca subjetividade. E a subjetividade é que faz as pessoas estarem alegres, felizes e livres para dar ideia, para contribuir, para estar presente onde elas estão. E isso é mágico. Isso tem uma potência absoluta, muito mais do que eu comandar e controlar. Com certeza. E a gente está falando muito sobre ser gente, ser coração, ser humano. Então, quais boas práticas você indica para que as lideranças exerçam isso dentro das organizações? A principal prática é não falar só de performance, resultado, processos e atividades. Isso é a vida. A vida é isso. Eu não estou aqui querendo que todo mundo vá para a floresta. Não, isso é vida. A vida é corporativa. Existem empresas, processos, atividade. Isso precisa, essa ordem, precisa existir. Ainda para quem nós somos. Para o que somos hoje como sociedade. Mas a melhor prática é você acessar o ser humano. E é simples pra caramba, não tem ciência da NASA. Como acessaremos o ser humano? É fazendo, por exemplo, uma sessão com o seu time de o que é que você está sentindo de verdade? Como é que você está na vida? Ouvir. É você estar presente com o seu time. Então, as principais práticas, elas são absolutamente simples e são absolutamente de gente para gente, de ser humano para ser humano. Tira a casca do gerente, tira a casca do diretor, tira a casca do dono. Isso não ajuda. Isso afasta as pessoas. Porque, naturalmente, ancestralmente, já se tem um ambiente hierárquico. Por quê? A gente cresceu fazendo o quê? Igreja. Exatamente. Ordem hierárquica. Família. Ordem hierárquica. Então, a gente já tende a entender hierarquia. A gente já tende a entender, o dono da empresa, esse é o gerente. No modo de comando e controle, a gente já tende a já ficar com cuidado com isso. Se você reforçar isso como líder, você reforçar que eu tenho um comando, que eu sou gerente, que eu sou... É que nem um pai, reforçar que é pai, Eu sou seu pai, viu? Oi, existe algum ambiente ali disfuncional acontecendo. Então, é tirar as capas. Se você tirar as capas, deixar em casa... E ser humano com ser humano, preocupado com a individualidade e os encaixes dessa equipe, inclusive de verdade. Não é preocupado para isso me dar resultado.
Porque existe muito isso nas empresas, né? Eita, eu vou falar com Tatá porque Tatá é um talento. Tatá é um talento. E aí, Tatá, eu preciso manter ela na minha empresa. Eu preciso captar, desenvolver e reter o talento, né? Vê que coisa, reter, né? É meu, é posse. E eu preciso reter Tatá. Eu faço o quê? Eu tenho que tratar Tatá bem. Eu tenho que elogiar. Eita, hoje eu tenho que elogiar Tatá. Eu vou lá e elogio Tatá. Será que isso funciona? Será que você sente energia nisso? Será que você sente verdade nisso? Ou você sente que é algo criado para um fim que são coisas? Algo programado. A gente é ser humano. A gente é energia pura. A gente sente a verdade. A gente sente quando é de verdade e quando é planejado. Então esses afetos calculados, né, porque você viu na formação da AICA, né, na formação da AICA, o Diogo foi lá, o time da AICA foi lá e disse, olha, você tem que ser mais afetivo, aí você bota na agenda, você precisa ser mais afetivo. Esses afetos calculados, eles já são um exercício. É melhor ter um afeto calculado do que não ter nada. Do que não ter afeto. Do que não ter nada. Mas esse afeto natural, que é nosso, é da gente, de ser humano para ser humano, é o que tem potência. Quando a gente descobrir isso, a gente baixa as amarras, a gente baixa as armas, que a gente aprendeu, a gente veio até aqui com armas, né, para sobreviver, né? É guerra, papai, né? Mas, quando a gente descobrir isso, a gente começa a descobrir o verdadeiro poder. E o verdadeiro poder não está no querer ser gerente, né? Está em ser líder, né? De servir, mas não de servir com servidão, de estou aqui servindo, de servir de olho para olho, de alma para alma, de coração para coração. Essa tua fala me lembrou muito a fábula do cavaleiro preso na armadura, não é isso? Demais. Nós somos todos cavaleiros presos na armadura. Algumas pessoas foram colocadas nessas armaduras, algumas pessoas fizeram um trabalho de autoconhecimento tão profundo, tão legal, tão consistente, que já se libertaram de um pouco dessas armaduras, mas a maioria das pessoas estão nas armaduras. E tem processo terapêutico que só faz ilustrar a armadura, que não tira armadura nenhuma. Então, a gente vê gente em terapia 8 anos, 10 anos, 15 anos. E cadê as armaduras? E tirar a armadura não é pro outro, não é pra mim, é pra você. É pra você se acessar. Tirar a armadura é uma analogia, né, porque a armadura nem existe, né, na fábula. Foi a gente que criou, né? Então tem toda uma conexão. Essa tua conexão foi muito boa. Então é pra gente acessar a si próprio, né, enquanto ser humano. E pra gente ir finalizando a nossa conversa de forma rápida, eu queria que você desse um conselho para aquele líder que acabou de assumir uma liderança, acabou de se tornar líder. O que é que você diria para ele? Eu diria para esse líder, se conecta com as pessoas de verdade e com verdade. E se você não estiver assim conseguindo, se cura primeiro. Você não consegue passar nada para ninguém se você não está curado. E curado não é um fim, é um processo. Então, eu diria para esse líder, se conheça, se domine, para de fazer barulho. A gente faz muito barulho. A gente é especialista em fazer barulho para não estar acessando quem nós somos. Porque a gente até tem medo, né, de acessar quem nós somos. Então, se encontre com você, autoconhecimento puro, com consistência, com verdade, com vontade, e seja ser humano cada vez mais. Que aí o resto vem. Isso é a maior habilidade do mundo. Às vezes, se você não tiver nenhum conhecimento técnico sobre o que você vai fazer, se você simplesmente for um ser humano incrível e despertar o melhor das pessoas, a tua equipe vai te ajudar a fazer. Então, não é a dicotomia, não é dual, não é deixar de estudar método, não é deixar de ser agile, não é deixar de ser performance, não tem nada a ver com isso. É continuar sendo, mas com muita tranquilidade, com paz, né, com ordem. Mas a ordem do coração. É isso que eu diria para um líder que está começando. Que lindo. E pra gente não ser injusto, dá também um recado, dá uma dica para aquele líder que está assistindo a gente, mas que também já é líder há um bom tempo. O que é que você diria? Rapaz, líder há bom tempo, cuidado com tuas certezas. A gente cria certezas porque a gente chegou até lá. Gerentes, diretores, fica muito mais difícil. Tem um livro muito interessante, Pense de Novo, de Adam Grant, que fala sobre isso, sobre nossas certezas. O livro fala sobre a coragem de saber o que a gente não sabe. Então é isso que eu diria para ele. Tenha coragem de saber o que você não sabe. Tenha coragem de dizer, eu não sei. Eu não sei se me autoconhecer, eu não sei ser tranquilo, eu não sei ser presente. Tenha coragem de saber o que você não sabe.
E aí você começa a sua trilha, a sua jornada, é isso que eu diria para ele. Né? Tem muitas certezas no mundo corporativo. A gente tem que, né, diminuir as certezas, e isso também não é dual. Isso também não é dicotomia. Né? Isso tem tudo a ver com performance. Que massa, Diogo. Muito obrigada por essas lições. Tenho certeza que foi grandioso para todo mundo que assistiu a gente. Anote essas dicas e não esqueça que a essência da boa liderança é ser humano, é ser gente, é ser coração, né? É isso. É só isso. Esse foi o iCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo um curtir se você gostou. Comenta com a gente, interage com a gente. E não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, no @AICA Empresarial. Muito obrigada!